Two hearts believing in just one mind, together forever, till the end of time. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com esse super sucesso de Phil Collins, Two Hearts. Se você curte inglês, música, Phil Collins, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Hoje temos mais uma super aula com música de Phil Collins por aqui. Aliás, você sabe quantas vezes Phil Collins já passou aqui pela série? 4 vezes. Então, para você que é fã de Phil Collins, se você ainda não assistiu a essas aulas, olha só o musicão. One More Night, Do You Remember, Against All Odds, também conhecido como Take a Look at Me Now, e a lindinha do filme Tarzan, You'll Be in My Heart. E nessa quinta aparição de Phil Collins aqui na série, temos mais uma música de filme. Pois é, Two Hearts foi escrita por Phil Collins e Lamont Dozier para o filme Buster, filme estrelado pelo próprio Phil Collins. Did you know that? Pois é, infelizmente foi um fracasso de bilheteria, mas a música, que curiosamente só toca na última cena do filme, foi um hit na carreira de Phil Collins. E essa aula está caprichadíssima, não importa em que nível de inglês você esteja, você vai revisar coisas importantes, aprender coisas novas. Inclusive, tem uma frase aqui na música, uma frase que você com certeza já ouviu por aí, e talvez não tenha dado muita atenção a ela, mas hoje essa frase vai alugar um apartamento na sua cabeça, de tanta expansão de vocabulário que a gente vai fazer com ela. Então, olha, fica por aí que vai valer a pena. E antes da gente começar, deixa eu me apresentar para você saber quem é que vai te dar essa aula de inglês. Muito prazer, eu sou Milena Gurgel, também conhecida como Teacher Milena. Sou professora de inglês, musicista profissional, pós-graduada em ensino de inglês e literatura inglesa e norte-americana e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. Então, se você gosta de aprender inglês com música, pode comemorar que você está no lugar certo. Já são mais de 270 aulas completas por aqui, todas muito bem embasadas, muito bem pesquisadas e trabalhadas para trazer para você as melhores aulas de inglês de maneira divertida e eficaz. A gente começa essa aula pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 para estudar as estruturas do inglês e para aquela frase alugar um apartamento na sua cabeça, e finaliza na parte 3 com o passo a passo da pronúncia. Então já deixa seu like aí e aproveita para se inscrever no canal, assim você não perde nada. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: Well, there was no reason to believe. Bem, não havia nenhuma razão para acreditar. She'd always be there. Que ela sempre estaria lá. Bom, esse she'd always, she apóstrofo D, é she would always be there. Mas a gente vai ver na parte 2 que também poderia ser um had. Então já vai pensando aí como é que você sabe se o apóstrofo D é would ou had. Seguindo, but if you don't put faith in what you believe in, mas se você não botar fé naquilo que você acredita, it's getting you nowhere. Isso não vai te levar a lugar nenhum, ou seja, você não vai chegar a lugar nenhum. 'Cause it hurts, you never let go. Porque dói, você nunca solta, você nunca relaxa, você nunca deixa ir. Essa expressão to let go, ela pode significar algumas coisas diferentes dependendo do contexto, e aqui a gente não tem um aprofundamento maior. Então fica também a cargo da interpretação individual de cada um. Don't look down, just look up. Não olhe para baixo, só olhe para cima, ou apenas olhe para cima. E aproveita para reparar que quando a gente fala em inglês olhar para baixo e olhar para cima, não tem preposição nenhuma. You look down or look up, ok? Because she's always there behind you, just to remind you. Olha só que interessante essa tradução. Pois ela está sempre lá te apoiando, só para te lembrar. Então aqui a gente tem 2 pontos super interessantes para ver. Primeiro, essa ideia de behind you, te apoiando. Então, quando a gente diz que uma pessoa está behind the other person,
Claro que se a gente estiver falando de uma fila, por exemplo, essa pessoa está literalmente atrás da outra pessoa. Mas no sentido figurado, quando a gente diz que uma pessoa is behind another person, quer dizer que ela está ali dando apoio, dando suporte, dando cobertura. Alright? E remind, just to remind you, apenas para te lembrar. Do you remember the difference between remind and remember? Repara que eu te perguntei aqui, do you remember? Aliás, nome de outra música de Phil Collins, Do You Remember? Que já tá aqui na série, como eu falei. Então, olha só, remember é uma coisa que somente você pode fazer. Somente a própria pessoa pode se lembrar. Então, remember quer dizer você ter memória de alguma coisa. Ok? So, this is to remember. If you don't have that memory, se você não tem essa memória, you forget. Ok? Você esquece. Or forgot. Esqueceu. O remind é um fazer lembrar, é algo externo que me faz lembrar de alguma coisa. A questão é que nem sempre em português a gente usa exatamente essa expressão fazer lembrar. A gente até pode. Por exemplo, eu posso dizer que você me faz lembrar alguém. Isso quer dizer o quê? Que quando eu olho para você, eu lembro dessa pessoa, ok? Então você causa este lembrete, né, essa memória em mim. Mas é fato que em português a gente também diz você me lembra alguém. Então por isso é muito importante a gente pensar toda vez que eu quiser usar o verbo lembrar em inglês, eu pensar se esse lembrar é eu me lembrar ou algo externo, um gatilho que me faz lembrar, que me traz aquela memória, ok? Aqui na música, ela está ali dando apoio para ele. Então ela está fazendo ele lembrar, ela está relembrando ele de alguma coisa. De quê? A gente já vai ver. E aí chegamos no refrão. Two hearts believing in just one mind. Fala a verdade que você sempre cantou living in just one mind, não foi? A gente vai ver na parte 3, na parte da pronúncia, por que é que isso acontece. Por que é que a gente ouve living in just one mind e não believing in just one mind. Mas olha, a partir de hoje, você já sabe que é two hearts, dois corações, believing in just one mind, acreditando em uma só mente. Ok? A ideia aqui é que eles se veem como se eles fossem a mesma pessoa, né? Eles têm as mesmas ideias, eles têm o mesmo propósito, mas são dois corações, são duas pessoas ali sentindo amor. You know, we're two hearts. Você sabe que somos dois corações, believing in just one mind, acreditando em apenas uma mente. Well, there's no easy way to understand it. Esses dois to's aqui estão aqui por uma questão de métrica da música, mas é claro que só um seria necessário gramaticalmente. Então, bem, não há um jeito fácil de entender isso. There's so much of my life in her. Há tanto da minha vida nela. And it's like I'm blinded. E é como se eu estivesse cego. And it teaches you to never let go. E isso te ensina a nunca soltar, a nunca deixar ir, a nunca largar. There's so much love you'll never know. Há tanto amor que você nunca vai saber. Ou nunca saberá. She can reach you no matter how far. Ela consegue te alcançar, não importa o quão longe. Or wherever you are. Ou onde quer que você esteja. E a gente já tinha visto uma primeira versão do refrão, que era mais curtinha, agora o refrão completo, two hearts, dois corações, believing in just one mind, acreditando em apenas uma mente, ou em uma só mente. Beating together till the end of time, batendo juntos até o fim dos tempos. You know, we're two hearts. Você sabe que somos dois corações. Believing in just one mind, acreditando em apenas uma mente. Together forever till the end of time. Juntos para sempre até o fim dos tempos. She knows, ela sabe, ela sabe. There'll always be a special place in my heart for her. Que sempre haverá um lugar especial no meu coração para ela. She knows, she knows, she knows. Ela sabe, ela sabe, ela sabe. Yeah, she knows. Sim, ela sabe. No matter how far apart we are. Não importa o quão longe nós estejamos. She knows I'm always right there beside her with. Ela sabe que eu estou sempre bem ali ao lado dela com
two hearts, dois corações. E aí repete o refrão mais algumas vezes até terminar a música. Tá curtindo essa aula? Faz um Pix! Sim, você pode apoiar esse projeto gratuito de educação fazendo um Pix de qualquer valor. Já são mais de 270 aulas gratuitas no YouTube, no podcast, tem PDF, inclusive, para você baixar gratuitamente também. Então, se esse projeto te ajuda de alguma forma, considere apoiá-lo para que a gente faça muitas, muitas mais aulas de inglês com música. E, claro, não deixe de pegar o seu PDF gratuito lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link está embaixo na descrição dessa aula. Bora para a parte 2? Se eu te perguntar como é o verbo haver em inglês, o que é que você me responde? Se eu quiser dizer, por exemplo, que há um jeito de fazer alguma coisa, haverá um evento amanhã, houve uma festa ontem, e a gente também pode trocar esse haver por outros verbos em português, por exemplo, teve uma festa ontem, vai ter um evento amanhã, mas como é que a gente diz isso? Como é que a gente expressa essas ideias em inglês? Queimou a mufa aí? Se você já me acompanha aqui na série há um tempinho, ou se é meu aluno, minha aluna lá no intensivo de inglês da Teacher Milena, é claro que você já sabe que não existe um verbo em inglês que seja equivalente ao verbo haver. A gente vai ter uma expressão que vai ser formada pela palavra there mais o verbo be. E esse verbo be vai ser conjugado de acordo com o tempo que a gente precise para aquela frase. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, houve, teve, eu vou dizer there was, ok? Or there were, se for plural. Temos um exemplo para isso na música. There was no reason to believe. Não havia nenhuma razão para acreditar. Se eu quiser dizer, por exemplo, que não há, não tem, não existe um jeito fácil de entender isso, outra frase da música. Well, there is no easy way to understand it, ok? E você percebe que na música temos uma contração. There is aparece como there's, ok? Já se eu quiser dizer que vai haver, vai ter um lugar especial no meu coração para ela, eu digo there will be a special place in my heart for her. Aqui no caso da música temos uma palavrinha extra, temos um always, né? Sempre haverá. There will always be. E perceba que, de novo, temos uma contração. There will, apareceu there apóstrofo LL. E eu sempre trago esse conteúdo aqui para lembrar você que você não vai usar o verbo ter em inglês, have, que é ter, possuir, para fazer esse tipo de frase. Então você não pode dizer have a book on the table, se você quiser dizer que tem um livro sobre a mesa, tá? Esse ter é no sentido de haver ou existir. Como a gente não tem um verbo haver em inglês, a gente sempre vai usar essa combinação do there mais o verbo be. Então, se tem existe um livro sobre a mesa, you say there is a book on the table. Ok? Se vai ter uma festa amanhã, você não diz we'll have a party tomorrow, e sim there will be a party tomorrow. E eu tenho quase certeza que você já errou isso alguma vez na sua vida. Conta aí para mim nos comentários, confessa, assume, fala a verdade, não minta. Porém, isso é passado, certo? Agora você não vai mais errar isso. Vai pegar seu PDF, vai dar uma olhadinha nessas frases, pode até fazer umas frases aí, ó, nos comentários para você praticar, alright? E para te ajudar, a gente ainda vai ficar mais um tempinho nessa frase, there is no way, porque é ela que vai alugar um apartamento na sua cabeça. Aliás, ela já começou, te mostrando que não existe exatamente o verbo haver em inglês e vai continuar te surpreendendo. Vamos lá. Vou te lembrar ou te ensinar essa expressão que é super interessante. Você já pode decorar ela do jeitinho que ela está aqui. Então, isso te ajuda tanto a lembrar do there is, quanto também dessa expressão, dessa frase que a gente de vez em quando fala, não tem jeito, não tem maneira, não tem como. Ou, como se diz aqui em Portugal, não há hipótese. Não há hipótese. Então, não há hipótese, não tem jeito, não tem maneira, não tem como. There is no way. Ok? There is no way. Atenção que, em teoria, poderia ser there isn't, já
usando a negação no verbo there isn't a way, there isn't any way. Porém, como se trata de uma expressão, ou seja, um modelinho ali que as pessoas usam no dia a dia com muita frequência, ela geralmente aparece mesmo dessa forma. Então, você já pode decorar e botar aí no seu repertório. There is no way. Não tem jeito, não tem maneira, não há hipótese. There's no way. Como é que você diria, então, não tem como chegar lá? Não tem como chegar lá. There is no way to get there. There is no way to get there. Mais uma sem preguiça, fala em voz alta, não tem como saber. Não tem como saber. There's no way to know. There's no way to know. Or there's no way to tell. There's no way to tell. Como assim, Teacher Milena? Tell não é contar? Yes, but also saber no sentido de dá para dizer, sabe? Aquilo que a gente fala assim, dá para dizer, dá para perceber. You can tell. Uhum. Então, nesse caso, se não tem como saber, quer dizer o quê? Que eu não tenho indícios, eu não tenho no que me basear para poder tirar uma conclusão. So, there is no way to tell. There is no way to know. Alright? E talvez, especialmente se você já estiver no nível mais avançado de inglês, você tenha pensado nessas frases um pouquinho diferente, da seguinte forma: There is no way of getting there. There is no way of knowing. There is no way of telling. Uhum. Então, qual é a diferença de dizer there is no way to know or there is no way of knowing? There's no difference. Não tem diferença, não há diferença. Olha quanto there's hoje, hein? There's no difference. As duas formas são aceitas e estão corretas, só preste atenção à combinação que você vai fazer. Se você disser there's no way to, você vai colocar o verbo ali purinho, to know, to tell, ok? Já se você preferir of, there is no way of, o verbo tem que vir com ing. There is no way of getting there. There is no way of knowing. All right? And I think there is no way to keep watching this class without hitting the like button. Não tem jeito, não tem maneira de você continuar assistindo essa aula sem deixar o seu like aí, porque depois de tudo que você aprendeu agora, com certeza merece o seu like. Seguindo, vamos responder aquela pergunta que eu plantei na sua mente lá no início da aula. Temos a frase she'd always be there, que ela sempre estaria lá. Alguns esclarecimentos antes da gente se aprofundar aqui. Esse que ela sempre estaria lá fica subentendido, ok? Eu também vou tirar o always, já que é uma palavrinha extra, né? Que ela sempre estaria lá, que ela estaria lá. Para nossa construção aqui, principalmente para olhar os verbos, a gente não precisa desse sempre. Então eu vou tirar para nossa frase ficar assim mais clean, alright? Então, she'd be there. She'd be there corresponde a she would be there. Ela estaria lá. Só de olhar essa frase, eu tenho certeza absoluta que esse apóstrofo D equivale a would, que she'd é she would. E por que é que eu tenho essa certeza? Se eu sei que o apóstrofo D também pode significar she had. Tanto had quanto would podem ser contraídos com o pronome colocando apenas apóstrofo D. Pela companhia que esses verbos pedem. Olha só, toda vez que eu tenho would, que é o quê? É aquela partícula mágica que transforma qualquer verbo em iria, sabe? Futuro do pretérito. Faria, teria, iria, poderia, inclusive para todas as pessoas. Faríamos, faríeis. Você sabia? Faríeis. Pois é, isso existe em português, é difícil pra caramba. Mas em inglês você não tem que se preocupar com isso, é só colocar o would e ele já resolve todos os seus problemas. Parece até que é uma palavra tabajara, só que ela funciona mesmo, ok? E ela sempre pede a companhia de quem? Desse outro verbo que vem purinho, sem nada. Algumas pessoas chamam de verbo na forma neutra ou infinitivo sem to. Você pode pensar assim no nome do verbo. Por exemplo, o verbo ir, go. Então, como se diz eu comeria? I would eat. Uhum. Ela veria. She would see. Uhum. Vós trabalharíeis. You would work. So simple in English, right? Eles trabalhariam. They would work. All right?
Agora, se esse apóstrofo D significasse had, ele pediria a companhia de um verbo no particípio, terceira conjugação das nossas tabelinhas, ok? Tabelinha que tem disponível para você lá no canal Teacher Milena do Telegram gratuitamente. O link está aí na descrição da aula, tá? Então, terceira coluna lá da tabelinha, temos os verbos no particípio. Aqui na música a gente tem o verbo be, ok? Particípio de be, been. Então, se eu vejo em alguma situação she'd been, eu tenho certeza absoluta que esse apóstrofo D é she had e não she would. Por quê? Porque o verbo que está ali logo depois desse apóstrofo D não é um verbo na forma neutra, e sim um verbo no particípio, ok? Então, ó, preste atenção que isso é importante. Would, forma neutra, had, particípio. E, obviamente, o sentido da frase também seria diferente. O que é que significa she had been there, por exemplo? Ela tinha estado lá. É uma tradução perfeita, ok? She had, ela tinha, been, particípio, estado, there, lá. Então, quando você conhecer alguém que gosta de implicar com inglês, que sempre tem essas pessoas, né, que falam assim: inglês é muito difícil, nossa, apóstrofo D pode ser would, pode ser had, como é que eu vou saber? Tudo igual. Aí você já vai dizer: não, mas não tem como confundir os dois. Fica óbvio pela frase qual é um e qual é outro. Porque se for would, vai pedir um verbo na forma neutra. Se for had, vai pedir um verbo no particípio. Então, não tem nem como confundir. Alright? E se você quiser mesmo dominar isso tudo com toda a propriedade, com toda a segurança, não só para saber essas informações gramaticais na sua cabeça, mas para você realmente construir essas frases em inglês de maneira prática. Pensei, ela iria lá? She would go there. Pensei, ela tinha ido lá? She had been there. Que isso venha para você naturalmente e você precisa de ajuda com isso. Vem conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena, meu curso passo a passo. Os alunos do intensivo têm literalmente todo esse conteúdo mastigado. E o mais legal é que isso tudo não vai para você como um monte de informação ou macete, decoreba, porque afinal você não quer passar numa prova. Você quer se comunicar bem no dia a dia. Então não adianta memorizar fórmula, sabe? Decorar regrinha. O importante mesmo é você praticar falando inglês desde o começo. E é muito legal quando você vai internalizando essas regras pela prática, porque sim, claro, toda língua tem um conjunto de regras para que você se comunique bem, para que você faça com que sua frase no futuro soe como futuro, com que sua frase no passado soe como passado, certo? Senão, a pessoa com quem você está falando não consegue te entender. Então, sim, há regras e você quer sabê-las, mas você quer saber usá-las na prática, no dia a dia, abrindo a boca e falando. E é exatamente isso que você vai desenvolver no intensivo de inglês da Teacher Milena. E o melhor de tudo é que você vai ter o meu acompanhamento de pertinho. Então, o Teacher Milena Way of Teaching, que você já conhece, curte aqui da série Aprenda Inglês com Música, num método passo a passo, todo organizado para te ajudar a realmente entender e falar inglês e com 30 dias de garantia incondicional. Ou seja, você vai ter tempo suficiente para testar o curso à vontade. Se você não gostar por qualquer motivo, é só fazer contato comigo em até 30 dias da data da compra, que eu cancelo a tua matrícula e devolvo 100% do seu investimento, porque no intensivo de inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. E amam porque tem resultado. Vem pro intensivo e vamos desbloquear esse inglês em 2026. Now let's move on to part 3 to get you singing. Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando Two Hearts bem bonito. Começando então. Well, there was no reason to believe. Já marquei aí believe com verdinho para você prestar atenção. Lembra que a cor verde não indica na legenda um padrão específico de pronúncia, mas sim uma palavra que você deve ter atenção, para uma dica que eu te dou aqui durante a aula, tá? Então, believe é uma palavra bem interessante porque ela tem 3 E's, cada um deles vai ter um som diferente. Aliás, o último não vai ter som nenhum, porque ele é totalmente mudo, tá? Believe, você termina o som no V. O primeiro vai ter um som muito fraquinho, b, é um som não é tá? Nem é b. E esse IE do meio aí, esse encontro vocálico, vai soar I, gordinho mesmo, recheado, tá? Então vamos ter believe, terminando o som no V, ok?
Então, well, there was, esse well, there was é rapidinho, né? Well, there was no reason, tá? Então, well, there was no reason to believe she'd always be there. Esse D, ele fez som de rarara, she'd always, ok? Também poderia ser um D marcadinho, she'd always, é até mais comum no inglês britânico, Phil Collins é britânico, mas ele preferiu rarara aqui, tá? Então, she'd always, tá pintadinho de azul, que sempre vai ser som de rarara, alright? She'd always be there. But if you don't put faith in what you believe in, ok? Aqui é interessante reparar que a gente tem believe in. O believe já juntou pelo V no in, ok? Faith, nada de falar fate, tá? Porque TH é th. É um som mais parecido com F do que com T, tá? Mas não é F exatamente porque o F é feito ó, com lábio inferior nos dentes de cima. Já o TH, é a língua que vai lá para os dentes de cima, tá? A gente não tem esse som em português, por isso talvez você precise praticar um pouquinho até conseguir fazer, não tem problema nenhum. E agora, Phil Collins se mostrou super britânico e ele fez It's Getting You Nowhere, It's Getting You, T bem marcadinho. É claro que poderia ser It's Getting You Nowhere, ok? It's Getting You Nowhere, mas ele canta It's Getting, tá? It's Getting You Nowhere. 'Cause it hurts you never let go. Perceba que a gente não ouve esses T's, por exemplo, it hurts, never let go. Essas consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho sempre podem aparecer mais, menos ou nada, tá? Então aqui a gente não ouve nada. 'Cause it hurts you never let go. Don't look down, just look up. 'Cause she's always there behind you. Just to remind you. Olha que interessante essa ligação de D com you. Behind you, behind you. Remind you, remind you. E no início dessa última linha, just com to, você, claro, liga num T só, just to remind you. Let's practice this part. Well, there was no reason to believe she'd always be there. But if you don't put faith in what you believe in, it's getting you nowhere. 'Cause it hurts you, never let go. Don't look down, just look up. 'Cause she's always there behind you, just to remind you. E aí chegamos naquela primeira versão do refrão, que é mais curtinha. Two hearts believing in just one mind. Então, a gente acabou de ver na estrofe anterior que a palavra believe, ela tem a sílaba tônica no li, certo? Então, aqui a gente tem believing. Esse BE do início, a gente viu inclusive que esse E não tem o som de E, ele é É muito fraquinho. Então, a gente tem two hearts believing. Talvez você tenha sempre ouvido living in just one mind, né? Até porque, metaforicamente, isso funciona, né? Dois corações vivendo em uma só mente, right? But it's believing. Então, tem que ter esse b no começo, tá? Two hearts believing in just one mind. You know we're two hearts believing in just one mind. All right? Let's practice. Two hearts believing in just one mind. You know we're two hearts believing in just one mind. Seguindo, e a gente começa de novo com aquele well bem curtinho. Well, there's, tá? Well, there's no easy way to understand it. Aqui ficou o D marcadinho mesmo, understand it, para juntar no it. There's so much of my life in her. Aqui é interessante perceber que você não precisa se esforçar para marcar dois S's. There's so, tá? Quando a gente tem uma palavra que termina em S e a próxima começa em S, você ouve um S só. Então, there's so much of OF sempre com som de OV, ok? Of. Então, there's so much of my life in her, and it's like I'm blinded. Blinded. Atenção que a gente está muito acostumado a ver essa terminação ED com o E mudo, mas não é o caso aqui, tá? Porque esse E vem depois de um D, ele está entre dois Ds, então a gente precisa dele para fazer essa ligação, blinded. And it teaches you to never let go. Teaches you. Tem bastante arzinho aqui,
tá? Então, capricha no arzinho mesmo. Teaches you to never let go. There's so, de novo, olha, there's so, um S só. There's so much love, you'll never know. You will contraído soa you'll, tá? É só colocar o som do L depois de you'll never know. She can reach you no matter how far. Matter fez rarara, poderia ser no matter, bem britânico, não é? Mas aqui ele usou no matter how far or wherever you are. Aqui parece até um trava-língua de língua enrolada, né? Wherever you are. São três. Três manobras aí para você enrolar a língua. Wherever you are. All right? Let's practice. Well, there was no easy way to understand it. There's so much of my life in her, and it's like I'm blinded. And he teaches you to never let go. There's so much love you'll never know. She can reach you no matter how far, or wherever you are. Two hearts believing in just one mind. Beating together till the end of time. Então agora entrou uma frase extra aqui no refrão. Beating, rarara, ok? Beating together till the end of time. You know we're two hearts believing in just one mind. Isso tudo já foi cantado antes. Together forever till the end of time. All right? Let's practice. Two hearts believing in just one mind, beating together till the end of time. You know we're two hearts believing in just one mind, together forever till the end of time. She knows, she knows. Depois dessa aula, você nunca mais vai esquecer que o K da palavra know é mudo, ok? E que a conjugação para he, she, it é knows, com S, né? No presente. She knows, ela sabe. She knows, there'll always be. Aqui você tem a opção de ligar pelo L se você quiser, there'll always be, tá? Para deixar bem claro que é there will que está contraído, e aí você já deixa esse som do L aparecer bem pela ligação com a vogal, there'll always be. Mas não é isso que o Phil Collins faz, tá? Então ele canta there'll always be. Ele faz o there'll, que vai do R direto pro L, né? There'll always be. A special place in my heart. Special. Também pintei de verde aqui para você ter atenção a essa pronúncia, principalmente essa letra C, que não soa C, e sim SH, special, ok? Special place in my heart for her. She knows, she knows, she knows. Yeah, she knows. No matter how far apart we are, she knows I'm always right there beside her with. Tá? Então, I'm always right there. Você junta num som só, tá? Right there beside her. O E final de beside não é pronunciado. Então, beside, fecha no D, her with, ok? I'm always right there beside her with two hearts. Let's practice. She knows there'll always be a special place in my heart for her. She knows, yeah, she knows, no matter how far apart we are, she knows. I'm always right there beside her with two hearts, believing in just one mind. Não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda do início ao fim. E essa foi mais uma animada, dançante, riquíssima aula da série Aprenda Inglês com Música com Phil Collins. A quinta aula com Phil Collins por aqui com Two Hearts. Então, se você curte Phil Collins, lembra que já tem 4 outras canções dele por aqui. E sempre que você quiser pesquisar alguma música aqui na série, ou algum cantor, algum artista, alguma banda, coloca lá na lupa do YouTube Teacher Milena e o nome da música, ou o nome do cantor, ou o nome da banda. Se eu já tiver feito aula, com certeza vai aparecer. E olha, já são mais de 270 aulas. So chances are your favorite song, your favorite artist is here. E se não tiver, claro, já deixa seu pedido aí nos comentários, afinal eu tô sempre atualizando minha lista.
Enquanto você começa seus exercícios vocais para se preparar para a gente cantar a música toda do início ao fim, eu vou fazer alguns avisos finais. Primeiro de tudo, claro, agradecer a sua presença. Se você está comigo aqui até agora, comenta exercício vocal para eu saber que você ficou até agora, alright? Não esquece de pegar seu PDF, é gratuito, lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música, para enriquecer ainda mais o seu aprendizado. E se você estiver procurando pelo curso de inglês da sua vida, você achou. É o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, o curso que vai te dar a confiança que você precisa, a clareza que você precisa e a prática que você precisa para falar inglês. Então, não deixa de visitar o site www.intensivo.teachermilena.com e vem estudar comigo para finalmente desbloquear esse inglês em 2026. Muito obrigada pela sua presença. É claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. E agora, of course, let's sing. Well, there was no reason to believe she'd always be there. But if you don't put faith in what you believe in, it's getting you nowhere. 'Cause it hurts to never let go. Don't look down, just look up. 'Cause she's always there behind you, just to remind you two hearts believing in just one mind. You know we're two hearts believing in just one mind. Well, there's no easy way to understand it. There's so much of my life in her, and it's like I'm blinded. And it teaches you to never let go. There's so much love you never know. She can reach you no matter how far, or wherever you are. Two hearts believing in just one mind, beating together till the end of time. You know we're two hearts believing in just one mind, together forever till the end of time. Oh, she knows there'll always be a special place in my heart for her. She knows, yeah, she knows, no matter how far apart we are, she knows. I'm always right there beside her with two hearts, believing in just one mind, beating together until the end of time. You know we're two hearts, believing in just one mind, together forever till the